testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, mais uma vez, pelo privilégio que temos de ouvir a sua palavra, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor guia a nossa mente e o nosso coração por meio da verdade revelada, escrita, ó Deus, na Bíblia, dada a nós, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com o teu querer. E agora, Pai, suplicamos que o nosso entendimento seja iluminado pelo teu Espírito e os nossos corações sejam quebrantados, nossas vontades dispostas, para que tudo, Senhor, que ouvirmos da tua palavra possa ser apreendido e aplicado na nossa vida diária, Pai. Rogamos tua graça, ó Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Meus irmãos, e se eu iniciasse a pregação hoje de uma forma muito positiva, cumprimentando vocês assim: bom dia, meus lindos. E logo depois disso, eu dissesse: Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. Tudo que Deus fez apontava para Jesus, mas tudo que Jesus faz aponta para você. Que bonito, não é? Mas não é bíblico. Não é essa a mensagem, não é essa a forma que o Evangelho é nos apresentado. Infelizmente, esse caminho da pregação agradável ao público tem sido a prática da maioria das igrejas no Brasil. Mais triste ainda é quando nós percebemos que esse tipo de coisa, essa realidade, está adentrando igrejas históricas, igrejas nominalmente reformadas. Infelizmente, até dentro dos nossos arraiais, igrejas da nossa denominação têm adotado esse estilo de pregação contemporânea. Assim como ontem nós vimos que a adoração contemporânea tem preferência por criatividade, por agradar o público, por agradar as pessoas, a pregação também tem se tornado um modo de promover o bem-estar dos indivíduos, um modo de promover o bem-estar das pessoas da igreja, acima de promover a glória de Deus, propósito para o qual o Evangelho foi dado. A vontade de Deus revelada nas Escrituras é que a sua palavra seja proclamada com verdade e fidelidade, não com invenções humanas, não com métodos, priorizando técnicas, visando números, resultados acima da palavra de Deus. O propósito da pregação é que Deus seja glorificado. Os puritanos, em geral, tinham uma visão tão elevada da pregação e sobre o papel do pregador, que para eles, o pregador tinha que, em cada sermão, em cada pregação, elevar Cristo tão alto, mas tão alto, que toda a congregação saísse do culto naquele dia, tendo visto a glória de Cristo na pregação. Assim, meus irmãos, nós precisamos pregar visando a glória de Deus, visando a glória de Cristo. Por isso, hoje, eu quero voltar com os irmãos às Escrituras com o propósito especialmente de reafirmar a importância da pregação bíblica, a autoridade da pregação, reconhecendo que a autoridade da pregação decorre do Espírito Santo e do poder de Deus e não de métodos humanos, de estratégias práticas ou pragmáticas.
mas do poder de Deus, do poder do Espírito. O contexto do texto que nós acabamos de ler é bem comum daquele período. A proliferação de falsos mestres entre as igrejas apostólicas, entre as igrejas plantadas pelos apóstolos. Paulo, então, demonstra ao chegar àquela igreja que ele, particularmente, e certamente os demais apóstolos, dependiam da graça e do poder do Espírito Santo, não de retórica humana, não de prestígio, mas eles haviam anunciado o que ele chama no verso 1 de o testemunho de Deus apenas o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é aquilo que o próprio Deus revelou, é aquilo que ele deixou aos seus profetas, aos seus apóstolos e que foi passado a nós pela palavra escrita. No contexto atual, infelizmente, vê-se pregadores substituindo a fidelidade bíblica por sucesso, por estratégia de marketing, por uma série de coisas que visam mais emocionalismo, que visam manipulação, ao invés da palavra de Deus pregada biblicamente, com sinceridade, para transformar corações. Segundo o apóstolo Paulo, o nosso desafio é pregar de tal modo que a fé se apoie na sabedoria de Deus e não na sabedoria dos homens, no poder de Deus e não nas estratégias humanas. Então Paulo vai nos mostrar que a autoridade das Escrituras decorre do poder da palavra de Deus e da confirmação do Espírito Santo. Vejamos o que ele diz nos versos 2 a 4. Ele diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza e temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo está mostrando aqui é que na pregação do Evangelho, a Escritura é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para a salvação e para a transformação do pecador. Paulo não precisou de truques, Paulo não precisou de títulos, não precisou de apelos emocionais para convencer os coríntios de que eles precisavam da graça salvadora de Cristo. O conteúdo da pregação de Paulo é muito claro. Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós além do Evangelho, pregar a Cristo e este crucificado. Cristo crucificado, a redenção, a justificação pela fé. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo, não somente aos coríntios, mas a todas as igrejas que ele plantou e a todas as igrejas onde ele esteve. O pastor John MacArthur, no seu livro Fogo Estranho, diz que o maior dever e o maior privilégio da pregação é declarar fielmente a palavra de Deus. Os métodos podem variar, mas a mensagem nunca pode variar. A mensagem é sempre a mesma, a mensagem é o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo só confirma a pregação que é bíblica. O Espírito Santo não tem compromisso com aquilo que decorre do coração humano. O Espírito Santo não tem compromisso e não pode ter com aquilo que decorre da imaginação, da criatividade dos homens. Por isso, muitas igrejas, elas têm uma pregação emocionada, que mexe com as emoções das pessoas, mexe com o coração, mas elas não promovem transformação. Porque a transformação, ela é uma operação graciosa do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, quando ela é fielmente pregada. É a palavra de Deus, com a ação do Espírito, que faz com que vidas sejam tocadas, que vidas sejam transformadas. O Espírito Santo confirma a pregação, porque a eficácia da pregação não vem das habilidades humanas, mas vem do poder de Deus. Paulo deixa isso muito claro, quando, em primeiro lugar, ele diz que ele esteve entre os irmãos
em fraqueza, temor e grande temor. Veja que a primeira coisa que ele destaca é a sua fraqueza. Exatamente para evidenciar que a eficácia do evangelho entre os coríntios não dependeu dele, porque ele esteve entre os irmãos em fraqueza. Certamente, Paulo estava, inclusive, referindo-se a doenças que ele vinha sofrendo, a fraqueza do corpo. Paulo sofreu muito por causa do evangelho, por isso tinha uma saúde debilitada. Mas, além disso, a fraqueza que Paulo refere-se é a fraqueza humana, a limitação humana. Porque ele, ainda que era um servo fiel e poderoso do Senhor, ele era um homem carente da graça de Deus. Por isso ele começa a descrever a forma como ele entrou entre os irmãos coríntios, dizendo que ele chegou lá em fraqueza, temor e tremor. E isso é exatamente para evidenciar que a eficácia da sua pregação não repousava sobre ele, não repousava sobre retórica, sobre habilidade de fala, de discurso, mas repousava no poder de Deus. O pregador é apenas um instrumento, é isso que Paulo demonstra. O pregador é instrumento de Deus. O resultado, quem promove, é o Espírito Santo. Além disso, além de demonstrar que ele chegou entre os irmãos com fraqueza ou em fraqueza, para que os irmãos não acreditassem que a igreja estava crescendo, que a igreja tinha sido alcançada pelo Evangelho, tocada pela palavra de Deus, por causa da força, da habilidade, da técnica de Paulo. Além disso, ele, além de tirar a ênfase de si, ele a lança sobre o poder da própria palavra e do Espírito Santo no verso 4. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Todos nós sabemos que aquela região onde a igreja de Corinto estava era uma região que havia sofrido grande influência da filosofia grega, onde a retórica era valorizada, onde o discurso bem falado era valorizado. Inclusive, a ênfase estava mais sobre a retórica, sobre a forma de discursar, que muitas vezes pessoas vinham fazer discursos em público e eles falavam mentiras, mas porque a sua retórica era tão boa, eles eram tidos como excelentes expositores. Vocês devem conhecer a palavra falácia, que inclusive o apóstolo Paulo usa. A falácia é uma mentira com aparência de verdade. Você veste uma roupa de verdade numa mentira e então faz as pessoas acreditar que aquela mentira é verdade. Uma mentira bem falada, uma mentira bem contada, uma mentira bem elaborada pode convencer muitas pessoas. E Paulo está exatamente tratando disso, que a sua pregação não foi resultado de boa retórica, não foi resultado de bom preparo. É claro que o bom discurso, a boa preparação é necessária, mas ele diz, não é a boa retórica, não é a sabedoria humana que causa o efeito que a pregação tem causado em vocês. É o poder do Espírito, é a eficácia da própria palavra de Deus. Ele diz, eu não vim com vocês, a minha pregação não consistiu em linguagem de sabedoria humana, em linguagem persuasiva, mas em demonstração do poder e do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus operando nas palavras do pregador, que de fato faz com que corações sejam transformados. O pregador é mero instrumento. Ele é o expositor externo, ele é o mestre externo. O máximo que o pregador pode chegar é ao seu ouvido. A voz do pregador pode chegar ao seu ouvido. E quando muito, as palavras do pregador podem provocar em você alguma emoção. Mas somente o Espírito Santo, como mestre interno, pode falar tão profundamente ao seu coração e fixar as verdades no seu coração,
e usá-las como instrumento de mudança, de transformação, levando você à fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, levando você à santidade, porque a palavra de Deus é que nos santifica, levando você à edificação, porque ela é o meio pelo qual Deus edifica a nossa fé, edifica o nosso conhecimento. Somente o Espírito Santo pode alcançar o seu coração. Pregar fundamentado em estratégias, pregar fundamentado em sabedoria humana, pregar fundamentado em métodos, é banalizar o Evangelho, é banalizar a palavra de Deus, que é toda uma manifestação do poder de Deus. O pastor Michael Horton disse que é fácil banalizar o Evangelho, transformando em um slogan ou um método. A pregação deve permanecer fiel às Escrituras, e foi isso que o apóstolo Paulo afirmou aos Coríntios. A minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem humana de sabedoria ou de persuasão, mas consiste em demonstração do Espírito e de poder. Você já perguntou por que é que nós oramos antes e depois da pregação? É exatamente porque nós cremos, a partir das Escrituras, que o trabalho do pregador é apenas comunicar as verdades do Evangelho. E ele ora anteriormente, suplicando de Deus a iluminação para que haja compreensão do que será pregado. E ele ora posteriormente, suplicando que o Espírito Santo aplique as palavras ditas ao coração. Assim, quando o pregador ora antes e ora depois da pregação, anteriormente reconhecendo que ele e toda a igreja, toda a congregação, depende da graça do Espírito para que a palavra seja compreendida, ele está afirmando que o poder e a eficácia da pregação não repousa sobre ele, mas repousa sobre o próprio Deus, sobre o seu Espírito que opera por meio da pregação. Ao final da pregação, de igual modo, quando ele ora suplicando ao Espírito Santo, a Deus, que aplique a sua palavra ao coração, ele está reconhecendo que o resultado daquela pregação não decorrerá do fato de ele ter preparado-se bem, de ele ter exposto bem, usado as palavras corretas, mas do Espírito Santo aplicar aquelas santas palavras ao coração de cada um de nós. Nós não estamos afirmando, nem o apóstolo Paulo, que a preparação não é necessária, que o bom conhecimento não é necessário. Certamente haviam poucos tão bem preparados quanto Paulo naquele tempo. Paulo tinha uma educação elevada, tinha uma boa formação, muito preparo nas Escrituras e na cultura geral. No entanto, ele diz que ainda que ele tenha toda essa bagagem, ele escolheu fazer conhecido a Cristo unicamente entre os irmãos e este crucificado. Ele decidiu pregar o Evangelho na forma como ele foi entregue. Ontem nós vimos como aqueles dois sacerdotes trouxeram fogo estranho ao culto do Senhor, quando acenderam um incensário com um fogo que não era o ordenado por Deus. E assim suscitaram a ira do Senhor, porque trouxeram para o culto um fogo que não era aquele requerido por Deus. Na pregação nós podemos fazer exatamente a mesma coisa. Quantos pastores estão trazendo para o púlpito fogo estranho na pregação? Pregação que não é aquela que decorre da palavra de Deus. Pregação que não é o Evangelho de Cristo Jesus. Pregação que não eleva a Cristo, que não exalta a Deus, que não ensina a dependência do Espírito Santo. Isso é fogo estranho no culto do Senhor. Infelizmente, muitos dos nossos dias
amam o fogo estranho da pregação não bíblica. Nossa oração deve ser que Deus tenha misericórdia de nós, se compadeça de nossos corações e nos ajude a permanecer firmes na palavra de Deus. Uma das marcas da vida e do ministério dos puritanos era a simplicidade, inclusive na pregação. Não é linguagem rebuscada, não é retórica bem elaborada que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas a palavra fiel, pregada com zelo, esta sim é o instrumento do Espírito para transformar vidas, para transformar os corações. Por isso, irmãos, há um perigo de nós trazermos fogo estranho na pregação. E o maior deles, nessa época, é o pragmatismo. Talvez você possa perguntar, o que é pragmatismo de fato? O pragmatismo nasceu como uma corrente filosófica. No pragmatismo, a verdade é avaliada mais à luz dos resultados. A verdade, o significado das coisas é avaliado a partir ou com base nos resultados práticos daquela coisa. E não, na verdade, na fidelidade. Em outras palavras, no pragmatismo, uma coisa se comprova verdadeira quando ela funciona na prática, quando ela dá resultado. De modo geral, as igrejas que abraçam essa filosofia na prática, e muitas vezes, se você disser, essa igreja é uma igreja pragmática, ou esse pregador é um pregador pragmático, ele vai dizer não, e talvez ele nem saiba definir o que é pragmatismo. Mas na sua prática ele é pragmático. Por quê? De modo geral, o pragmatismo está mais preocupado se as coisas dão certo, não se estão certas. Se dá resultado, não se é verdadeiro. Se funciona, não se é aquilo que corresponde à realidade revelada por Deus. Por isso nós temos hoje no Brasil tantas igrejas crescem em número por causa das suas práticas pragmáticas. Nenhum compromisso com as Escrituras, nenhum compromisso com a verdade, mas preocupados em agradar pessoas com o fim de encher igrejas. O problema é que esses frutos que nascem do pragmatismo, eles não têm consistência. Geralmente pessoas que são atraídas pelo Evangelho por emoção, pessoas que são atraídas para o Evangelho por causa de técnica, de método do pregador, logo elas desanimam da sua fé. Quando vêm os primeiros problemas, são como aquela semente que caiu à beira do caminho, no terreno rochoso, e que não consegue sobreviver às intempéries dessa vida. Na pregação, o pragmatismo geralmente aparece substituindo a fidelidade bíblica por técnicas humanas, com o fim de encher igreja, com o fim de atrair gente. E talvez a sua igreja não esteja crescendo tanto quanto as igrejas que você conhece, outras igrejas que você conhece na cidade. Exatamente porque o seu pastor decidiu não pregar nada além de Cristo e este crucificado. Talvez porque o seu pastor decidiu que a sua pregação não repousasse em sabedoria humana, em método, em estratégia, em persuasão, mas no poder do Espírito Santo. Estratégias de marketing, apelos emocionais, fórmulas de sucesso,
tem sido as principais coisas adotadas por muitos pregadores da atualidade, muitos pregadores contemporâneos. Porque é isso que dá resultado. É isso que dá resultado. Mas isso não gera vida, gera morte. Igrejas estão mortas espiritualmente. E não necessariamente porque uma igreja está cheia de gente e tem muito movimento e muita programação, significa que ela é uma igreja viva. Se ela não tem a palavra de Cristo sendo pregada fielmente, ela é uma igreja morta. O que nós temos como resultado desse pragmatismo na pregação é um evangelho tão diluído, tão centrado nos sentimentos, que Cristo muitas vezes passa longe. Isso não está distante dos nossos arraiais, meus irmãos. Eu estive há um tempo atrás em uma das nossas igrejas, em um outro estado aqui do Brasil, uma igreja presbiteriana. E, incrivelmente, eu só ouvi o nome de Jesus sendo mencionado no final das orações. Cristo não foi lembrado em nenhum momento naquele culto, e impressionantemente era um culto de Natal. O culto todo foi centrado na festividade de Natal. O nome de Jesus mencionado apenas no final das orações. Às vezes apareceu em alguns cânticos. A igreja não cantou congregacionalmente, porque tinha um coral que cantava as músicas e a igreja só assistia. E numa pregação de um salmo, onde Cristo gritava para ser demonstrado naquele salmo, o pregador fez uma pregação motivacional, falando sobre o espírito do Natal. E eu saí convencido de que, de fato, aquele espírito não era o espírito de Cristo. Talvez nós pensemos que essa é uma realidade longe de nós, mas esta era uma igreja presbiteriana do Brasil. A luta de Paulo em Corinto era exatamente lutar contra, perseverar fiel às Escrituras e lutar contra o anseio que havia por retórica, por métodos. Paulo rejeitou prestígio humano, rejeitou retórica, o que era culturalmente valorizado, mas ele preferiu o zelo pela verdade, a fidelidade, a palavra de Deus, o Evangelho. John Owen, no livro O Dever de um Pastor, mostra como é mais fácil para nós levar a nossa cabeça para o púlpito cheio de ideias humanas do que um coração submisso à palavra de Deus. É muito fácil para um pregador, e hoje mais fácil ainda, porque hoje você pode ir para o chat GPT e digitar: eu quero uma pregação, um sermão sobre este assunto, e que vai suscitar tais e tais e tais sentimentos na igreja. Eu quero uma introdução impactante, uma conclusão desse modo. E o chat GPT, em minutos, te dá um sermão todo elaborado. Não houve oração, não houve submissão à palavra de Deus, não houve busca, não houve busca por entendimento da passagem, não houve tempo gasto interpretando, entendendo, não houve tempo gasto orando para entender as necessidades da igreja que vai receber a mensagem. Não houve submissão às Escrituras. Por isso, John Owen diz que é mais fácil o pregador trazer aqui uma mente cheia de ideias humanas do que um coração cheio da palavra de Deus, submisso à palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado.
As consequências práticas desse tipo de pregação centrada no homem, desse fogo estranho na pregação, é que a fé da congregação, a fé do povo de Deus, é muitas vezes fundamentada em técnica humana e não em Deus. Além disso, há uma distorção do Evangelho para que ele possa agradar e impressionar e não transformar vidas. E de fato parece que a mensagem do Evangelho é tão simples que muitos estão tentando florear, dar uma roupagem nova ao Evangelho para que ele se torne mais agradável à mente da nossa época. Como resultado principal, o que ocorre com isso é a perda da autoridade da palavra. Nós não podemos esquecer que a pregação é autoritativa. Ainda que quem esteja aqui diante de vocês seja um pecador, como diz na minha terra, comedor de feijão com arroz. Na linguagem do Pará, um comedor de açaí. Um simples mortal. Quando este simples mortal prega com zelo, prega com fidelidade e verdade, é o próprio Deus falando à igreja. Por isso, nós não podemos trocar a verdade do Evangelho por técnica, por métodos, porque Deus tem o seu meio, Deus tem o seu modo eficaz de tornar compreensível e de aplicar a verdade ao coração do pecador. O que nós temos que fazer é zelar por pregar com clareza, com zelo, fidelidade e verdade. Paulo foge do que era culturalmente louvável para firmar-se na verdade de Deus. Ele não queria, como ele diz no verso 5, que a fé dos coríntios firmasse na sabedoria humana, mas no testemunho da verdade de Deus. Olha o que ele diz no verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sim, meus irmãos, infelizmente, na nossa época, a pregação contemporânea, ela é muito mais voltada a métodos e a um anseio por resultados, que ela não prioriza a sabedoria divina, não prioriza o poder de Deus, o poder, a eficácia da palavra. Por isso nós precisamos pensar sobre algumas implicações práticas, tanto nós como pregadores, quanto a igreja que ouve sermões. Em primeiro lugar, o pregador deve priorizar o estudo sistemático da palavra de Deus. Nós temos ferramentas para isso. Mas acima de tudo, de priorizar estudo sistemático da palavra de Deus, priorizar fidelidade ao texto bíblico, evitando métodos populares. Nós não podemos esquecer que Deus, ao dar a palavra de Deus, ao dar um trecho bíblico como esse que acabamos de ler, ele tinha uma intenção em mente. E o papel do pregador é descobrir pela leitura, pela interpretação, qual a intenção divina com aquele texto e transmitir aquela intenção ao povo de Deus. Além disso, nós como pregadores precisamos orar por dependência do Espírito Santo e não nos firmar em técnica, em habilidade e em nossas próprias qualidades pessoais, mas no poder de Deus. Com relação aos pregadores, vocês como igreja também têm um papel de avaliar se o pregador do Evangelho está de fato preparado para expor a palavra de Deus, mas acima de tudo,
se o que ele está pregando é de acordo com a verdade de Deus. Vocês devem se lembrar dos crentes bereanos citados no livro de Atos. Paulo estava pregando. Não era qualquer um. Era o apóstolo Paulo que estava pregando. Mas esses irmãos, zelosamente, conferiam as Escrituras. E o texto diz que eles conferiam coisa com coisa. Isso indica que eles conferiam minuciosamente as Escrituras para ver se tudo estava de acordo com a verdade revelada. Nós precisamos desse zelo de, ao ouvir sermões, avaliar pelas Escrituras se o que está sendo pregado é a verdade. Segundo, se o pregador está sendo fiel a Deus e não aos sentimentos, preocupações e emoções dos homens. Infelizmente, muitos de nós é tomado pelo temor dos homens mais que o temor de Deus. E na pregação, nós pregamos para agradar pessoas e não para agradar a Deus. E fazemos isso quando evitamos temas difíceis. Há pregações que são profundamente difíceis para pastores. E nós pecamos quando nós evitamos esses temas com medo de desagradar pessoas. Mas nós estamos aqui não para honrar homens, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus acima de tudo. E Charles Spurgeon disse que ele preferia agredir a consciência dos seus ouvintes do que desagradar a Deus com a sua pregação. E nós temos que fazer isso, preferir 1000 vezes desagradar os irmãos, ao dizer coisas muitas vezes difíceis de serem ouvidas, mas com o zelo de agradar a Deus. A igreja precisa aprender a avaliar a pregação pela Escritura, não pelos resultados, não pelo impacto emocional. Nós vimos de uma cultura que o culto é bom e a pregação é boa se ela emocionar as pessoas. Se alguém chorar, foi bom. Se não chorou, não foi bom. Nós precisamos aprender a avaliar as Escrituras, a pregação pela sua fidelidade, pela sua verdade, e não pelos resultados emocionais. A igreja também precisa valorizar a centralidade de Cristo na mensagem. Cristo deve aparecer claramente, a glória de Cristo precisa ser vista na pregação. Do contrário, nós não estamos pregando o Evangelho. Mais uma vez eu lembro da preocupação geral dos puritanos, dos pregadores puritanos. Que Cristo fosse elevado tão alto na exposição bíblica, que toda a congregação saísse dali com a convicção de que viram a glória de Cristo na palavra pregada. Nós precisamos também evitar programas que busquem apenas números e popularidade. Graças a Deus, não é uma prática na maioria das nossas igrejas no Pará, campanhas e programas para encher a igreja. Culto simples, pregação simples, fiel ao Senhor. Essa é a nossa preocupação. Nós não precisamos de números sem vida. Nós não precisamos de popularidade sem fidelidade, sem verdade. Assim, meus irmãos, olhando para o que o apóstolo Paulo propõe, nós precisamos urgentemente, especialmente por causa do espírito da nossa época, nos apegar cada vez mais à suficiência das Escrituras na pregação. Isso é um valor inegociável. A Bíblia é suficiente na pregação.
O poder da mensagem não depende do pregador, mas depende de Deus. Por isso nós precisamos confiar em Cristo, na centralidade do Evangelho e rejeitar todo fogo estranho do pragmatismo que substitui a palavra de Deus na igreja atual. A nossa preocupação deve ser a do apóstolo Paulo, que Cristo somente seja pregado e este crucificado. A mensagem do Evangelho seja evidente nos nossos púlpitos. Assim, e somente assim, o fogo estranho do pragmatismo e de outras técnicas humanas serão eficazmente combatidas na nossa igreja, nas nossas igrejas. Minha oração, meus irmãos, é que Deus continue mantendo a pregação fiel a partir desse púlpito. E vocês devem orar diariamente pelo seu pastor e pelos seus presbíteros, para que haja sempre um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a verdade, e que deste púlpito apenas a verdade possa emanar, possa sair, e assim Deus seja glorificado através da pregação do Evangelho nessa igreja. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor derrame sua graça sobre cada um de nós, para que possamos viver à luz dessa verdade. Amém. Vamos orar?